Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Vamos lá, então. Pessoal, pega o livro aí de vocês, me acompanhem aí na página... Eu fui inventar de colocar sexto ano, apareceu o nome, um tanto de 6 aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, então, na página 129, nós temos aí um exercício, tá? Bem tranquilo aí, com poucas questões, vamos lá. Então, no sistematizar tem 6 questões, o refletir tem 3 questões. O desafio, no caso, nós vamos fazer hoje, tá? Então, vamos lá então, pessoal. Sistematizar. Além do rei, Deixa eu ver se o microfone tá ligado, tá ligado. Além do rei, 2 grupos tinham grande importância na sociedade cretense. Vocês lembram que estudamos a sociedade, né, dos cretenses, né, lá da ilha de Creta. Então, aqui na página 125 vai falar um pouquinho sobre Creta e seus palácios. Tinham grande importância na sociedade cretense. Quais eram esses grupos e por que eles eram importantes? Então vocês têm que lembrar, pessoal, que um dos grupos importantes aí eram os oficiais e os escribas. Os oficiais, vocês têm que, né, enfim, buscar aí na mente de vocês e também ler lá na página que eu falei para vocês, porque eles controlavam a agricultura e, além da agricultura, eles também faziam transações mercantis. Ok? Então eles tomavam conta aí da questão do comércio, das relações aí com outros povos, correto? Os escribas, eles escreviam a história do rei, entendeu? Ou seja, um papel muito importante. Na questão 2 está dizendo o seguinte: observe o mapa da página 124 e comente a importância dos mares Egeu e Mediterrâneo para os cretenses. Bom, pessoal, eu já expliquei em várias videoaulas para vocês que o mar, o rio, enfim, né, onde tem água, é um local muito importante para poder ter aí, no caso, se instalar civilizações humanas. Por quê? Através do mar é possível você ter aí alimento, abundância em alimento, é possível você ter, que mais? Você, lógico, além da água, né? Você tem a questão do transporte, você tem outras, ou seja, a terra, né? O solo, aonde, no caso, se localiza, é mais fértil, correto? Então, temos aí algumas dessas situações aí, dessas importâncias. Na questão 3, está dizendo o seguinte: sobre os micênicos, responda qual a principal característica da sociedade micênica. Vocês lembram que na página onde fala sobre a questão da sociedade micênica, tem um assunto muito importante, que a principal característica, no caso, era a ausência de uma unidade política, né? Ou seja, de uma forma secundária, como, né, outras civilizações. Outro ponto importante aí era que as armas eram feitas de bronze, né? Eram confeccionadas, né, com bronze. E a confecção, perdão, eram feitas com bronze. Agora, as confecções de tecido e cerâmica, eles desenvolveram um sistema de escrita, tá? Então, ou seja, vamos aí recapitular. Além do tecido, cerâmica e desenvolvimento de escrita, as armas eram feitas em bronze e não tinha uma, digamos assim, uma unidade política secundária. Correto? 4. As cidades-estados gregas eram independentes e, mesmo com a centralização do poder, elas nunca formaram um reino ou império. No entanto, a expansão Grécia Antiga é utilizada por quê? As cidades-estados... Perdão, pensei que era um ponto de interrogação. Porque as cidades-estados gregas compartilhavam aspectos comuns entre si. Que aspectos eram esses? Né? Então vocês têm que lembrar, pessoal, que vamos citar aí os aspectos comuns, sem mais delongas. Né? Além, né, como eu já expliquei para vocês na videoaula, o que seria uma cidade-estado, ela tinha em comum a língua, a religião, que é muito importante, né? Ou seja, por mais que tivessem ali algumas especialidades, características diferentes, a língua, a religião, né? E o declínio populacional era basicamente o mesmo. Questão 5. Explique como se
como se formaram as polis, cidades-estados gregas. Então é muito importante que você saiba isso aí, sexto ano. Porque as polis, né, elas foram formadas graças à expansão de comunidades familiares gregas. Vocês lembram que lá eu expliquei para vocês na aula anterior, sem ser nessa, na outra, né, que tudo começou, eram pequenos grupos, era geralmente aquele grupinho de família, tal, que foi crescendo, chegaram outro, e aí com isso eles foram, no caso, se organizando e necessitaram, né, de uma expansão maior, e assim criaram políticas e determinadas regras sociais. 6. Sobre os hoplitas, explique. Vocês lembram, né? Que era como se fosse aquele pessoal lá que andava armado lá. Quem eram eles? Opa, já expliquei. Que posição social ocupavam e como estavam relacionados ao surgimento da polis. Então, vocês têm que lembrar aí que esses cidadãos aí, eles podiam, né, pagar por suas armas. Ponto. Além disso, né, eles tinham uma posição econômica privilegiada, porque tecnicamente você pode comprar arma, então, né, é privilegiado em relação a ele. E com isso, pelo fato deles assumirem, né, a defesa das cidades, né, durante, né, o surgimento da polis, né, eles começaram a ter uma leve revolução, não uma revolução, uma revolta, para assim substituir a aristocracia, né, que era aquele grupo, né, geralmente familiar, hereditário, detentor de algumas terras, enfim. B. Que função exerciam nas disputas políticas da poli? Vocês têm que lembrar, né, que eles desempenhavam o ofício militar. Lembra que eu falei para vocês que ele andava armado e tudo mais? Então, eles exigiam, né, uma participação política. Por quê? Peraí, se eu, no caso, eu exerço a ordem, por que não devo, né, no caso, exercer ou então ter uma representação política? Então aí começou um confronto com a aristocracia da época. Vamos então para o refletir. Explique a diferença, significado do termo cidadão para os gregos, no período do surgimento da polis e na atualidade. Se necessário, pesquise. Então essa daí eu vou deixar por conta de vocês. Essa daqui tem no livro e agora vocês vão pesquisar, coloca lá. De acordo com o termo, o termo cidadão para os gregos no período do surgimento da polis significava, aí vocês vão lá e pesquisam no livro e colocam. E aí vocês podem pesquisar na atualidade, se necessário vocês podem utilizar a internet, no outro parágrafo. De acordo, né, com o termo cidadão, na atualidade, se refere, cidadão é aquele que... Tarará. 2. Leitura e interpretação de texto. Eu vou deixar por conta de vocês, que vocês só vão ler e interpretar o texto. Tá aqui. A 2 é só leitura, né? Não, tem aqui uma questão também. Com base no texto, explique como era a escravidão na Grécia Antiga. Se você assistiu a videoaula, você sabe como que aconteceu. 3. De que maneira... de maneira geral, como o convívio entre diferentes culturas pode ser benéfico para uma sociedade? Explique. Então, pessoal, como, né, ou seja, somos todos diferentes. Como que eu posso, no caso, ser benéfico a nosso relacionamento? No caso é o seguinte, olha, faz de conta que você tem um domínio muito grande na pesca. E eu tenho um domínio muito grande na agricultura. Correto? Então, juntos, você pode me ensinar a arte da pesca, né? Porque tem todo um contexto. E eu posso ensinar para você como cuidar das plantas, quais plantas você pode comer, quais plantas você não pode comer, qual é a melhor planta, de repente, para você aí, no caso, colocar perto da sua casa, porque ela vai dar uma sensação aí do ar mais filtrado, né? Qual planta, no caso, qual período essa planta ela vai me dar frutos. Então, tecnicamente, é basicamente isso aí, tá? E por último, finalizando esse nosso podcast maravilhoso, nós temos a questão do desafio. A história da Grécia Antiga é repleta de mitos e lendas. Uma dessas lendas se passa na ilha de Creta, na época da origem da sociedade cretense. A lenda é do Minotauro. Faça uma pesquisa sobre ela. Bom, pessoal, basicamente, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês do Minotauro. No caso, tinha um labirinto e, de acordo com a lenda, eles pegavam, né, no caso, os presos,
os invasores e tudo mais, e eles jogavam nesse labirinto, tá? E aí, de acordo com a lenda, ou você saía de lá, conseguia achar o labirinto, ou basicamente você morria. Mas é muito interessante você pesquisar, ok? Um abraço para você e eu te vejo no nosso próximo encontro.